para começar, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele afirmou que pretende expandir, aumentar o número de câmeras corporais utilizadas por policiais militares em suas fardas. A declaração do governador gerou certa surpresa, já que durante a campanha eleitoral e ao longo do governo, ele chegou a criticar os equipamentos. Agora, de acordo com o Tarcísio, o aumento do número de câmeras deve entrar em um edital de compra previsto para maio. Até o momento, foi confirmado pelo governo apenas a substituição de parte dos equipamentos. Ainda não foi informado o número total de câmeras corporais, mas hoje o estado conta com uma quantidade de pouco mais de 10.100 câmeras em operação. Ele disse o seguinte: a gente vai estudar, em breve divulga, mas haverá certamente um crescimento, fecho aspas, palavras do governador. É importante a gente relembrar que Tarcísio Gomes de Freitas tem a intenção de melhorar a qualidade dos equipamentos, porque atualmente a resolução é baixa e ela grava de forma ininterrupta, ou seja, sem parar. Mas o governador pensa em outras funcionalidades. Vamos começar o giro de análises. Vamos chamar o delegado Palumbo, que é parlamentar, trabalha em Brasília, deputado federal, mas naturalmente conhece bem essa discussão em torno das câmeras corporais. Delegado, alguns entendem que o dispositivo ajuda justamente para você verificar e coibir eventuais erros de protocolo, ou erros policiais, ou até para proteção do próprio agente. Outros entendem que não, você acaba coibindo justamente a operação policial, eles ficam um pouco intimidados, os agentes, para além da questão do gasto na compra desses equipamentos. O que é preciso considerar nesse debate e por que Tarcísio Gomes de Freitas teria mudado de opinião? Boa noite, Caniato. Boa noite a toda a nossa audiência da Jovem Pan. Prazer estar aqui mais uma vez nesta sexta-feira. Bom, eu sou contrário à compra desse tipo de equipamento, porque o que salva o policial é um bom salário. O que salva o policial são condições dignas de trabalho. O que salva o policial militar não é ter uma escala extremamente desgastante, onde ele sai do plantão de 12 horas e vai direto para o bico. A Câmara pode ajudar a esclarecer crimes, nada mais que isso, mas ele não salva o policial. Nós temos que ter, em princípio, que o policial ele trabalha com boa fé. Outro absurdo que eu acho é você colocar câmeras em grupos de operações especiais, como, por exemplo, a Rota, o BAEP, o Garro, o Gerson, um dia vier a colocar esse tipo de equipamento. É um absurdo, porque são operações extremamente sensíveis, aonde eu já havia dito em outros programas da Jovem Pan, quando eu estava na divisão de operações especiais, nós utilizávamos grupos de WhatsApp para se comunicar, porque nós sabíamos que ia ter tiros, troca de tiro com bandidos armados, com um fuzil, e então nós preservávamos a informação com receio dela vazar. Tem gente ruim em todas as profissões e na polícia não é diferente. Eu sou favorável a você ter uma câmera onde o próprio policial ele faça o acionamento quando ele vai numa diligência. Não é justo colocar o policial como se ele estivesse num Big Brother, sendo monitorado 12 horas, com pessoas que sequer a gente sabe quem é que está ouvindo a conversa, quem é que está vendo essas imagens, se não vai editar, se não vai passar de forma diferente. Então eu não concordo com esse posicionamento de colocar a câmera e não se sabe sequer aonde e quem vai enxergar essas imagens ou ver essas imagens, podendo inclusive passar informações para o crime organizado, atrapalhando inclusive operações sensíveis, como a gente vê aí a Rota fazendo, o BAEP, o GER, o DEIC. Eu sou favorável, como eu havia dito, que o policial acione o seu equipamento e a imagem fique com a divisão de operações especiais e não outro departamento da polícia. Tá certo, vou chamar também o Roberto Mota, que vai trazer suas reflexões acerca desse posicionamento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Relembrando, o governador não informou qual será o número de câmeras que serão adquiridas, mas atualmente o estado de São Paulo já tem à sua disposição mais de 10.000 dispositivos. Mota, pontos positivos e negativos de um investimento em câmeras corporais, por favor. Eu não vejo nenhum ponto positivo, Caniato, pelo menos positivo para a polícia. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. O delegado Palumbo já fez um excelente resumo. Eu não vejo nenhum benefício, é um trambolho desconfortável que atrapalha o trabalho do policial. As imagens dessas câmeras podem ser usadas para identificar policiais e originar represálias por parte de criminosos.
podem revelar táticas que a polícia usa em operações que depois vão ser usadas para colocar os policiais em perigo. O grande economista Thomas Sowell já explicou isso. Em uma ação policial, o policial tem 3 segundos, 5 segundos para tomar uma decisão. Se ele tomar a decisão errada, ele pode morrer ou ser preso. É muito fácil julgar o trabalho do policial sentado no escritório confortável, com ar-condicionado, com todo o tempo do mundo para assistir as imagens. Difícil é você entrar num território dominado por narcotraficantes. Só no Rio de Janeiro tem 1.700 desses territórios. Entrar lá para executar um mandado de prisão. Prisão de narcotraficantes que já foram presos várias vezes e soltos, porque assim manda a nossa lei. Para mim, as câmeras são apenas mais um obstáculo colocado no caminho do trabalho dos policiais. A pergunta é, por quê? É isso, são várias reflexões, vários pontos de vista. Você em casa participa também, escutando o que os nossos comentaristas têm a dizer. E se você quiser, pode se manifestar aqui no nosso chat. Daqui a pouco eu leio algumas mensagens. O José Maria Trindade também está com a gente, em Brasília, capital federal, ao vivo. Zé, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O que é preciso considerar agora, diante de um mundo tão tecnológico, com tantos equipamentos também à disposição da polícia, me parece cada vez mais difícil, né? Que os governadores não acabem adotando esse tipo de tecnologia que é usada em muitos países, né? A pergunta é por que tanto debate em torno desse equipamento, né? Que pode ser usado ou não. A pergunta é saber o que o policial tem a esconder. Nada. O policial age dentro da lei. É errado achar que todo policial ele tem algo a esconder que não tem. Muito boa noite, Daniel. Hoje está mesmo de casa cheia, seja muito bem-vindo mais uma vez, delegado Palumbo. Muito boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo, e boa noite a você, que sempre está aqui nos pingos nos is, e isso aumenta a nossa responsabilidade. Olha, eu não estou entendendo esse debate todo, esta pressão em torno de um dos equipamentos militares. Não é o mais importante equipamento militar essa câmera, que filma para frente, ou seja, seria para a defesa do próprio policial que, vias de regras, está indo aos tribunais. Eu fui o primeiro a denunciar o grande perigo, o grande risco que foi acrescido à atividade policial. Antes, quando o policial entrava para a profissão complicada, delicada, difícil, e tem realmente esses segundos para decidir, ou ele é morto ou vai para a cadeia, perde a profissão, o que é terrível. O policial só sabe ser policial. Se ele for expulso num determinado momento da vida dele, ele está solto no mundo, não tem mais tempo de abrir, de iniciar uma nova carreira e não sabe fazer mais nada. Então, é um problemão. Então, eu estou me referindo ao risco jurídico. É a grande novidade para o policial e uma novidade muito má. Eu vejo sempre o que está acontecendo. Às vezes, o policial, numa ocorrência, ele em defesa própria, ele mata um bandido, qualquer um, mesmo em mais absoluta legítima defesa, ele vai enfrentar um inquérito. Todos enfrentam, qualquer morte tem um inquérito e depois vira processo. E em muitos estados, o próprio policial tem que bancar a própria defesa. E nos estados onde o governo oferece a defesa, muitos policiais, sabiamente, não confiam e tem mesmo assim que contratar o próprio advogado. Sei de casos em que o policial vende a casa para pagar advogado, para se ter uma ideia do risco jurídico que poucos comentam que foi acrescido na atividade parlamentar. Esse debate sobre câmera eu acho muito esquisito, muito diferente. Porque nunca debater se o policial, porque como o policial usa revólver? Como? Ainda tem estado que o policial usa revólver. Bandido já está lá na frente com pistolas semiautomáticas e tudo. Um revólver 38 que se você atirar para cima ele masca, para ter uma ideia. E não tem poder de impacto que tem uma pistola. Então por que ninguém debate isso, esse tipo de equipamento militar? Por que ninguém debate a qualidade do colete à prova de tiros? E fica discutindo esse negócio de câmera para cá, vou ampliar a câmera para lá? Não pode. A rádio patrulha, o carro policial não é blindado. O do bandido já é blindado. Eu acho o seguinte, essa história de equipamento, quem tem que decidir é o comandante daquela operação
ou do batalhão, ou do pelotão, mas eu acho que quem é o comandante daquela operação. Há casos, sei lá quais, em que o comandante fala, todos usando câmera. Isso aí, qualquer operação, quem já participou de operação sabe, você recebe todos os detalhes da operação. Recebe, inclusive, vento, horário, se tem luminosidade, o horário que o dia amanhece, que o dia se encerra, e as condições de vento, de tempo, se vai chover, e equipamentos. É assim, cada operação. Então, por que alguém do Supremo, alguém do Congresso vai definir uma situação lá de momento? Quem tem que definir é o comandante da operação. Pois é, as muitas discussões sobre o uso ou a obrigatoriedade do uso dessas câmeras corporais nas fardas dos policiais. Essa discussão acontece especialmente no estado de São Paulo. Vamos chamar o Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. O que é preciso considerar? O que estaria por trás dessa mudança de posicionamento de Tarcísio de Freitas em relação às câmeras corporais? Agora ele diz que quer expandir o programa para a Polícia Militar, hein, Beraldo? Boa noite, Caniato. Pois é, você faz sempre as boas perguntas, né? Essa é uma dúvida que eu também tenho. Boa noite ao delegado Palumbo, bem-vindo de volta. Boa noite, Mota, Zé Maria, nossa audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Caniato, vamos falar de câmera, tá? Eu acho que o Brasil é o país dos atalhos. Então, é uma figura de linguagem, acho que bastante apropriada. Se a gente imaginar uma estrada, quando ela começa a ter problemas, buracos, etc., o Brasil ele não fica focado em resolver o problema da estrada, em refazer a estrada. A gente vai procurando alternativas. Tem lá um atalho, passa por dentro de uma fazenda, passa por dentro de um canavial e tal, e você sai lá na frente e deixa a estrada ali com seus problemas, os seus defeitos para lá. Essa história da câmera é a mesma coisa. Câmera ficou na moda, tanta gente falando de câmera, parece que câmera na farda do policial é algo que se tornou essencial para resolver o gravíssimo problema de crime organizado, de atentado contra a população, que se tornou algo corriqueiro e cotidiano no Brasil. Mas aí eu te pergunto, vamos falar em São Paulo. A gente tem muitas câmeras que estão espalhadas pelas cidades. E aí eu queria saber, por que não priorizar que estas câmeras, elas possam informar a polícia aonde está o veículo roubado ou o veículo utilizado em alguma ação criminosa? Porque as câmeras estão ali para multar o motorista. Agora, é inacreditável, é inconcebível para mim que numa cidade como São Paulo, com o trânsito caótico que tem, alguém roube um carro, a pessoa consiga dar o alerta para a polícia e aí simplesmente não se identifica o carro, não se mobiliza uma ação para prender esse criminoso durante a prática do crime. Então não querem usar a câmera para fazer o trabalho de combater o crime, mas aí inventam essa história de que câmera na farda do policial é bom. E aí eu vou te dizer, ela é boa sim, é uma boa ideia, mas não num país onde o policial é criminalizado, onde o policial de antemão é responsabilizado por tudo que acontece. A gente está num país que hoje eu fui obrigado a ler uma matéria num dos maiores jornais do país, dizendo o seguinte: os maconheiros estão muito preocupados porque, afinal de contas, o preço da maconha em São Paulo subiu em razão de uma briga com o PCC. Tadinho dos maconheiros. Pessoal, vamos acordar. Esse é o país que a gente vive, onde o maconheiro tem que ser bem informado e saber toda a dinâmica de como a guerra do PCC afeta o preço da maconhinha dele, e o policial tem que usar farda com câmera para que ele possa ser responsabilizado quando der um tapa na orelha do maconheiro que financia o tráfico de drogas, que financia o crime que atinge a minha família, você, a sua família. Então, o maconheiro é o tadinho, o policial é o sem vergonha que está ali pronto sempre para oprimir a sociedade.
Isso, para mim, é uma vergonha. Enquanto a gente não resolver isso, câmera não serve de absolutamente nada que não inibir a atuação da polícia. Pois é, eu acho que aspectos importantes foram trazidos pelos nossos comentaristas. Delegado Palumbo, inclusive, me parece que concordou com o que disse o Beraldo. Beraldo trouxe algumas informações e, claro, também sua indignação. Agora, tem um ponto que é importante nisso. Segundo o Beraldo, haveria outras prioridades antes da aquisição das câmeras corporais, que até podem ajudar, né? Mas eu acho que numa escala de prioridades seria preciso olhar para outros aspectos, né, delegado? Seu complemento, por favor. O Beraldo, ele lavou a alma de todos os policiais do Brasil. O Beraldo, ele falou que não. Eu perguntei se ele tinha sido policial, ele falou que não. Mas ele defende mais a polícia do que muitos comandantes e muitos delegados que estão na polícia. Parabéns, você falou tudo. Irretocável as suas palavras, irretocáveis. Não tem o que se acrescentar uma vírgula. Enquanto a polícia não tem medo de câmera, nunca teve medo de câmera, mas é justo você fazer um investimento para colocar a câmera e não tem papel nas delegacias do interior do estado de São Paulo para entregar para a vítima quando ela faz o boletim de ocorrência. Antes de começar o programa, eu recebi uma denúncia de uma policial civil, que eu não vou identificar, obviamente, falando, só tenho mais um pacote de papel sulfite. Enquanto isso, a gente quer gastar dinheiro com câmera. Não tem verba para consertar a viatura, as delegacias capengando, né? O policial não treina com o recurso oferecido pelo Estado, porque isso é caro pra caramba. Falam muito, né, dos erros policiais, mas o Estado não oferece treinamentos periódicos e constantes. E depois querem colocar uma câmera no peito do policial, já criminalizando ele, como o Beraldo mesmo falou. Então, Beraldo, em nome dos policiais civis de todo o Brasil, eu lhe agradeço pelas palavras, você lavou a alma de milhares de policiais. 10 segundos para você, então, Beraldo. Não, mas, delegado, é impressionante a disposição que se tem de não enxergar o óbvio. Essa defesa que eu faço é a defesa daquilo que é certo para alguém que quer ver uma sociedade funcionando em ordem. E o que a gente tem hoje é essa constante tentativa de assegurar a desordem na sociedade que a gente vive.